Vamos iniciar agora a nossa parte central deste nosso ciclo. Vamos interagir convosco, é também a nossa intenção. Vamos começar por lançar aqui ao nosso painel e desta vez vamos adotar metodologicamente algo de diferente relativamente aos ciclos anteriores, em que cada um dos nossos convidados trazia uma boa prática, uma partilha de boa prática. Hoje entendemos, exatamente pela matéria, exatamente pelo tema ser o trabalho colaborativo, que vamos fazê-lo, naturalmente que não vamos fazê-lo como os políticos na televisão que se atropelam uns aos outros, vamos ter essa preocupação, mas vamos começar a interagir com os nossos convidados e com a nossa, enfim, com aqueles que vêm connosco partilhar. Ao mesmo tempo, desse lado, estão livres de poder intervir, pedindo apenas, porque nós temos 2 micros, que levantem a mão para poder intervir. Simultaneamente peço, quando o fizerem, até porque, grosso modo, todos nos conhecemos, mas há sempre alguém que nós podemos não ter a percepção de quem seja, que se identifique, que diga à escola, e vamos certamente ter aqui uma troca de experiências e uma troca de partilhas interessante. Eu lançava desde já para os nossos convidados que, pela forma como o entenderem, fazê-lo na sequência que assim o entenderem, lançava desde já um tema que me pareceu interessante e que já aqui foi refletido, tem a ver exatamente com a perspectiva de, estando nós perante um cenário de escolas, de projeto educativo de escolas e tendo havido inclusivamente uma abordagem específica feita pelo nosso colega Paulo, em que medida se vêem e que se revêem as vossas estruturas ao nível do projeto educativo e do trabalho colaborativo? Em que medida é que ele surge? Em que medida é que ele surge para a construção desse documento e depois como é que ele é visualizado e vivenciado ao nível da escola, na prática diária daquilo que venha a estar consagrado no projeto educativo? Têm a palavra os nossos convidados. Ora, muito boa tarde. As minhas primeiras palavras são de agradecimento e saudação. Naturalmente que eu quero agradecer o facto de o convite me ter sido endereçado para estar aqui e vou tentar dar o meu contributo. Quero também felicitar a Direção Regional da Administração Educativa por este ciclo de boas práticas. De facto, tem sido uma oportunidade para muitos de nós estarmos juntos e juntos aprendermos acerca de muitas das temáticas que têm sido desenvolvidas e particularmente esta da colaboração, que eu acho que é extremamente interessante. De facto, nós temos de primar a nossa filosofia de educação pela colaboração, porque só assim juntos vamos melhorando as nossas formas de atuar e sabendo que, de facto, a colaboração é de iniciativa própria e, portanto, partindo de cada um, o resultado é sempre melhor do que quando é consumido porque alguém do exterior assim o definiu. E ligando ao projeto educativo, o projeto educativo, de facto, é uma linha mestra da orientação do qual todos têm que estar envolvidos e, de facto, ninguém pode operacionalizar um projeto educativo se de facto não se sentir comprometido com ele e assim não colaborar. Mas, e queria também felicitar pelo formato descontraído desta sessão. Eu sinto-me de facto à vontade, porque também o meu estilo não é muita formalidade e isso acho que corresponde bem ao tema deste ciclo, que é a colaboração. Mas acho que era importante falar-se um bocadinho, e porque o trabalho colaborativo nas escolas é o tema deste debate, acho que era importante falar-se um bocadinho na questão da educação, na questão da escola, na escola como uma família, e também entrar um bocadinho na colaboração. A educação, do meu ponto de vista, é um processo de desenvolvimento de faculdades físicas, intelectuais, morais do ser humano, a fim de quê? De nos integrarmos na sociedade. Isso supõe o quê? Aprender a estar com os outros, aprender a viver.
E este aprender a viver parece tão banal, mas de facto, aprender a viver, viver com os outros, ao mesmo tempo que é um processo simples, é um processo complexo. E não vale a pena viver com os outros, ou melhor, vale muito mais a pena viver com os outros se vivermos em situação de bem-estar. Se a educação for nesse sentido, ora, tanto melhor. A outra questão da escola vista como uma instituição e ligando um pouco à família, de facto a escola é um grupo de pessoas que influencia e é influenciado por outras e por instituições, é unida por múltiplos laços capazes de manter moralmente, materialmente e reciprocamente ao longo de um tempo as pessoas que estão envolvidas. O que é que isso supõe? Supõe, naturalmente, um ambiente saudável. É assim que queremos que seja. Para isso, o que é que tem que acontecer? Há uma coisa muito importante que é estabilidade. E, de facto, a estabilidade, eu noto que, ao nível da nossa Direção Regional de Administração Educativa, se dá primazia à estabilidade. E se pensemos na estabilidade da família, as relações emocionais, as ligações, é, de facto, um bem-estar quando há estabilidade. O que é estabilidade? A ausência de conflito. Para isso, é preciso que as pessoas tenham tempo para se conhecer. E nesse conhecimento vão aprendendo a ajustar-se umas às outras e aprendendo a lidar da melhor forma, sem estar à espera que o outro seja igual a si, considerando a diferença. Mas este fator de estabilidade é muito importante e aqui acho que, de facto, a Direção Regional da Administração Educativa tem tido um papel essencial em manter as equipas. Depois, há uma outra questão que acho que é muito importante nesta questão da colaboração, que é o sentido do bem comum. Nós temos que, de facto, nos habituarmos a que o que nós façamos para viver e da melhor maneira com os outros também é para o nosso bem-estar, mas, de facto, nós só conseguimos estar bem se o nosso semelhante também assim estiver. Acho que esta parte é muito, muito importante. Uma outra questão que tem que ser falada é a questão da humildade de saber. Quando as pessoas estão num grupo, aprendem juntas, mas é preciso que eu tenha consciência que eu não sei tudo, nem vale a pena ter essa pretensão, porque seria uma estupidez da minha parte, e que vou aprender sempre mais alguma coisa com o outro. Deixe-me pegar nas suas palavras para não ficar, e já lá vamos e voltaremos certamente. Presumo que, no fundo, isso queira, ou tenha um enfoque naquilo que é a partilha de conhecimentos. Sim. Em que medida é que a partilha de conhecimentos funciona na Escola de São Roque? Vamos ouvir o nosso colega. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A partilha do conhecimento, daquilo que é o conhecimento global da escola, ela é obrigatória até por uma questão ética. A questão do projeto educativo, o conhecimento do mesmo é também do ponto de vista ético de qualquer profissional dominar o projeto. Hoje em dia não vale a pena as pessoas dizerem que não sabiam, que não conhecem. Se não sabem é porque estão distraídos. E isto é uma obrigatoriedade que a liderança tem que chamar a atenção de quem não conhece. O problema da escola é que tem que ter mais lideranças. A liderança do presidente do Conselho Executivo não chega para gerir todos os problemas da escola. Compete aos seus professores, aquilo que disse o Dr. Morgado também, o próprio pessoal não docente tem que exercer uma grande componente de liderança diária. Só assim é que é possível chegarmos a este bom clima, bom ambiente, porque na família também é assim, não é? Lá em casa também tem que haver o líder dos processos. E o que faz falta à escola, na minha opinião pessoal, é efetivamente mais líderes dentro da escola. Falar de liderança? Na escola? Temos. Eu passo a bola à doutora, à nossa psicóloga técnica superior, e eu trouxe exatamente nesta condição de não ser docente, mas também ter uma grande, está ali, já lhe vou passar aí, de mesmo não sendo docente, sendo uma técnica, e uma grande técnica, neste caso, faço-lhe aqui um elogio público,
Mas tal como outros técnicos de outra área, estou-me a lembrar do técnico de informática, têm esta responsabilidade de, no dia-a-dia da escola, também um pouco, como disse o Dr. Morgado, os próprios professores do ensino especial. A nossa escola é uma escola, como vocês sabem, com muitos problemas. E só podemos ser felizes evitar esses problemas. E, portanto, o que se pede às pessoas que lá trabalham, sejam docentes, não docentes, quer que sejam técnicos, é esta capacidade de gerir um conjunto de situações. Eu vou passar a palavra e vou dar um exemplo de um projeto que ela domina, que é muito importante na nossa escola, para manter um nível feliz entre todos, que é este novo projeto também, que já era nosso como equipa multidisciplinar, deixou de o ser, porque integrou o projeto da convivialidade, e também vou-lhe pedir que ela seja breve, que ela gosta muito de falar, que eu sei. Portanto, tem por principal objetivo melhorar o clima relacional da nossa escola e fomentar o trabalho cooperativo, de modo a construir e desconstruir a identidade da nossa organização, da nossa escola. Basicamente, a necessidade deste projeto surgiu na nossa escola, decorrente, portanto, do tal referencial que nós também temos, que é o projeto educativo de escola, em que basicamente os nossos problemas são o insucesso e o abandono escolar, o absentismo escolar, prevenção do bullying também, problemas de comportamento e disciplina dos alunos, falta de motivação e autoestima dos nossos alunos, falta de apoio familiar e crianças e jovens sem projetos de vida e em situações de risco psicossocial. Este projeto pretende, essencialmente, portanto, ajudar-nos a refletir a nós, diferentes agentes educativos, seja pessoal docente, não docente, pais, portanto, e os diferentes parceiros com quem colaboramos, desde a Polícia da Escola Segura, desde a Associação Presença Feminina, desde, portanto, a autarquia, portanto, a Junta de Freguesia, também outros parceiros que temos, nomeadamente a Universidade da Madeira, que depois iremos referir, seja através de corpo docente em termos de formação, seja, nomeadamente, a professora Margarida Pocinho, seja também através, portanto, da Tuna delas, que é uma tuna feminina, que também participou na Semana das Artes com os nossos alunos em dinamização de várias atividades. Basicamente, também pretendemos apoiar os nossos diretores de turma na despestagem de situações que podem levar a casos de indisciplina e o bullying e monitorizar estes fenómenos, tendo por base a mediação de conflitos, a mediação escolar, em que aí, portanto, temos em conta a própria formação, portanto, adequada e contínua, quer ao pessoal docente, quer ao pessoal não docente, quer aos pais, aos alunos, a todos os diferentes agentes, portanto, implicados. Temos feito ações desde a área da mediação escolar, desde a prevenção da indisciplina, do bullying, desde a parte mesmo de promoção do sucesso escolar, prevenção da gravidez na adolescência, prevenção de violência doméstica e violência no namoro. Portanto, trabalhamos muito estas áreas, em colaboração com os diferentes parceiros. Se possível, tente-nos caracterizar a questão do trabalho em concreto. Em que medida esses atores, todos esses intervenientes, trabalham em concreto no projeto? Posso lhe dar o exemplo. Nós temos uma equipa, portanto, que é constituída por cerca de 20 elementos. No presente ano temos, portanto, 3 psicólogos, estou eu como psicóloga e mais 2 psicólogos estagiários e o restante pessoal docente. Os coordenadores, portanto, neste momento a coordenação do projeto é feita por mim e por um professor, portanto, que é, portanto, meu colega também da escola, de maneira a termos as duas vertentes, portanto, e as duas perspectivas, não só do pessoal docente, mas do pessoal não docente, porque é mais fácil para coordenar com essa riqueza. Essa equipa trabalha, portanto, na base do trabalho colaborativo, peço desculpa. Nós, no presente ano, para dar assim um salto, como estamos no final do ano letivo, portanto, temos feito várias atividades com os tais parceiros que me perguntava, nomeadamente no primeiro período tivemos a Semana da Prevenção da Violência. Como é que eles intervêm? Vamos falar mais em concreto. Na Semana da Prevenção da Violência, portanto, nós, portanto, trabalhamos em parceria com os nossos professores, mas também com os agentes da Escola Segura. Então, na escola, fora da escola? Dentro da escola. Dentro da escola. Aí organizamos. Portanto, reúnem. Fizemos várias ações de sensibilização e formação para alunos, para o pessoal docente, não docente e para os pais encarregados de educação. Em que, em conjunto, portanto, com esses agentes, nós tivemos a fazer a dinamização da prevenção da violência, seja a prevenção do bullying em contexto escolar, seja mesmo às vezes determinadas situações que ocorrem nos arredores das escolas, como é que os alunos se podem prevenir, como é que devem intervir e até
se queixar e recorrer à ajuda quando são situações, portanto, concretas, como é que os pais também podem nos ajudar, fazendo, portanto, o trabalho de parceria com a escola e de maneira a terem informações de que alguma coisa possa estar menos bem com os seus filhos e recorrerem, portanto, ao trabalho colaborativo com a escola, desde a direção, desde os professores, diretores de turma, técnicos, pessoal não docente, etc. Depois também tivemos, como tínhamos na prevenção da violência, a prevenção da violência no namoro, que é uma questão que, pelo menos na nossa escola, vemos que é importante trabalhar com os nossos alunos, portanto tivemos aí a colaboração da Associação Presença Feminina, através da técnica de serviço social, da psicóloga e da doutora Helena, portanto, Pestana, portanto, a sua presidente, que vieram fazer ações continuadas. Que isto o que só queria frisar é que isto não é uma ação pontual, porque senão não vai ter os resultados esperados. São ações feitas ao longo Número de participantes dos 3 dessas períodos ações. lectivos. Nós, portanto, Fazem as ações durante a semana, pós-laboral, fim de semana, portanto, como é que fizemos, portanto, o grande foco na semana da prevenção, mas depois ao longo do ano, nos 3 períodos letivos também, mas é feito, portanto, digamos, uma escolha de turmas, porque é impossível fazer a todas, o ideal seria a todas, mas no caso da prevenção da violência no namoro, portanto, tivemos, o nosso público-alvo foi 7º, 8º e 9º. A nível da prevenção do bullying, foi mais 5º e 6º anos e 7º, porque a gente sabe que são aquelas faixas etárias, aqueles anos em que há mais problemas, portanto, desse tipo, desse género. E também, a partir do que a equipa trabalha, na dinamização de intervalos com os alunos e isso tudo, conseguimos também, através do trabalho com os nossos alunos e do contacto no dia-a-dia, perceber quais são as necessidades que temos, além do levantamento. Muito bem. Nuno. Pois, quem dizia que não falava muito. Vamos medir, com a medição feita destas intervenções, em que medida é que a escola, pela medição que tem, nem que seja mais empírica e menos científica, resultados em termos do envolvimento da comunidade, resultados ao nível, vimos aqui, da questão do absentismo, da questão do bullying, da questão da violência, resultados práticos. Nota-se diferença, não se nota diferença, sinteticamente? Muito sintética, claro. Se não achássemos diferença, já tínhamos dispersado aquela equipa toda, são 20 pessoas. Não, nota-se. Agora, repare, eu gosto de focar isto, às vezes, quando tenho algumas conversas com a sua psicóloga, nós temos de nos focar, de facto, os alunos têm que aprender dentro da sala de aula, e essa é a nossa luta, têm que aprender o português e a matemática, não podemos fugir daí, e a educação física. Porque, repare, esta equipa multidisciplinar é uma mais-valia, de facto é. Se ela não existisse, esta equipa multidisciplinar é mais ou menos o raio do carro, não sei se notam isso, quando não funciona é um problema, não é? Quando ele está ligado não ligamos, portanto quando ela funciona está tudo bem, quando não funciona é um problema. Agora repare, compete a esta equipa trabalhar estes alunos não só para aquilo que falou a sua psicóloga Susana, que é uma coisa importante, mas de facto o trabalho mais difícil, que é conseguir motivá-los e convencê-los a voltar ao percurso normal, que é entrar na sala de aula, aprender como os meninos estão aprendendo em todo o mundo, que é o que eu lhes digo quando falo com as crianças. E, portanto, isto nós temos alguma dificuldade. Agora, há uma coisa aqui que melhora, que é o clima de escola. Porque não existindo esta equipa, que de facto o clima de escola fica difícil não só para aqueles alunos, mas o que aqueles alunos queriam na escola. Há aqui 2 questões que têm a ver também com aquilo que se disse, com aquilo que eu já disse anteriormente, da liderança do professor, que de facto as situações de disciplina não se resolvem excluindo o aluno da sala de aula. É também necessário as pessoas ganharem capacidade e desafio também as suas pessoas a fazer formação nessa área, como disse a sua professora Fátima Teles, e muito bem, a formação faz sempre bem, não só na área administrativa, na área da liderança, na área das relações, porque de facto a relação do professor há 20 anos atrás é outra neste momento, quer dizer, ainda não há volta a dar a isto, no meio tempo, está bem, mas num tempo atrás o telefone também era assim, agora é assim, não, é tudo diferente. E portanto, e é bom que as pessoas percebam que tem que haver também, da mesma forma que a escola tem que criar uma aproximação entre os professores para haver um melhor clima de escola, um melhor clima de trabalho, é também importante nós refletirmos sobre isto. Tem que haver uma melhor relação entre os professores e os alunos. Entre o professor e o aluno que dá cabo daquilo tudo. Porque senão não há volta a dar. Sim, eu posso. Mas focalizando-se agora na experiência, por exemplo, que tem acompanhado
ao nível das comissões de proteção de crianças e jovens. Portanto, é uma matéria que está conexa também com esta. Sim, de facto isto implica uma nova atitude do professor e uma nova perspectiva de educação, e isso não tínhamos dúvida, porque de facto a sociedade mudou e se assim não pensarmos estamos realmente ultrapassados. Então, dando continuidade ao meu raciocínio, uma vez que também ainda não falei na operacionalização de algumas questões colaborativas nas escolas e na dinâmica que acontece mais precisamente na Carita e não só, eu queria começar por dizer que, e já disse, a questão, já toda a gente valoriza, da colaboração é realmente essencial, corresponde à nova postura e ela é uma atitude voluntária, não é instituída do exterior e não pode ser, tem de partir de nós, e eu vou já dizer uma coisa que acontece connosco entre, portanto, as delegações escolares servem de ponte entre os conselhos e as escolas, e o poder local e também o Funchal. Nós, entre delegados escolares, reunimos. Não sistematicamente, não há uma formalidade, não há um dia certo, mas reunimos com alguma frequência para estarmos juntos por várias razões e até pela convivialidade. Vamos pegar nessa sua deixa para que isto não fique só de um lado. Temos aqui vários delegados, gostava de ouvir o vosso testemunho. Estou a ver ali o senhor delegado da Ribeira Brava, Santana, a senhora delegada de Machico, não sei se me está a falhar algum, porque também já não consigo. Ponta do Sol, exatamente. Quem é que, para eu não escolher um delegado, como se costuma dizer, fazer a escolha, um voluntário à força, para não fazer um voluntário à força, quem é que quer dar o seu testemunho? Ou um testemunho que pegue nesta realidade? O senhor delegado da Ribeira Brava? É? A senhora delegada de Machico? Quem é que... Vamos fazer com que haja aqui trabalho colaborativo. Exatamente, eu também penso que sim, muito importante. O senhor delegado de Santana, que ainda... por favor, está mais perto. Então, muito boa tarde a todos. Portanto, muito obrigado por esta iniciativa. Realmente isto vem ao encontro daquilo que nós perspectivamos também para o futuro das escolas. E realmente os conselhos também diversem um pouco na sua realidade, quer a nível de escola, devido também ao meio social onde estão inseridos. E nós, de vez em quando, também os delegados escolares, trocamos opiniões e pedimos também algumas discussões acerca dos temas a ser tratados, principalmente no relacionamento que temos com as autarquias, no relacionamento que temos com as instituições desportivas. Portanto, isso são tudo temas que Deixe-me pegar na questão das autarquias. Qual é a vossa experiência de trabalho colaborativo com as autarquias? Uma vez que vocês estão no terreno. Portanto, eu já acompanho a autarquia de Santana desde agora com esta mudança política. Portanto, mas o relacionamento manteve sempre o mesmo. Aliás, foi uma das primeiras preocupações que tive, foi reunir com o atual Presidente da Câmara. Ele disse-me logo, olha, o que se estava a fazer bem, vamos continuar a fazer bem. E o que se fazia bem era uma reunião trimestral com a senhora vereadora, de modo a operacionalizarmos aquilo que as escolas podem trabalhar em prol da comunidade e também a Câmara nos dá também algum apoio nesse tipo de tarefas. O vosso Conselho tem projetos comuns? Projetos... Sim, temos o caso da Festa dos Compadres, em que as escolas todas participam. Temos outros projetos que também são comuns a todos os concelhos, que é o Dia da Criança. Temos também uma inovação que estamos a fazer agora e que já está algum êxito perante a população, que é o Festival Uma Só Voz, em que vêm 2 representantes de cada escola, portanto já previamente selecionados, e que isso dá um espetáculo público até de boa qualidade, e que a própria direção de serviços artísticos é que praticamente faz de júri para não haver implicações de sobreposições. Exato. Sim, senhora, para não ficarmos a uma só voz, vamos voltar para a voz deste lado. Então, muito obrigado. Ok. Portanto, entre delegações escolares, também há um aspecto que nós privilegiamos na Careta, e isso até foi uma recomendação, mas mesmo não sendo, eu sentia que de mim era importante, é a interação, a ligação que nós devemos promover, do nosso lado e do outro lado também promove,
entre o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro ciclo e o secundário. Nós na Calheta privilegiamos esse comportamento e é muito frequente os senhores presidentes do Conselho Executivo estarem nas escolas do primeiro ciclo e vice-versa. E não só estar em momentos de convites, de eventos, de festividades, que isso também é importante, mas às vezes na partilha, no conhecimento, como é que as coisas acontecem aqui e ali, para melhorar, para aprender, porque a aprendizagem dá-se nesta interação e nós fazemos isso com alguma frequência. Entretanto, também há uma coisa que nós privilegiamos, que é, há determinados eventos que acontecem ao nível regional e que na Calheta, e se calhar que acontece também nos outros concelhos, nós fazemos o possível para que aconteça agora nesta escola, no próximo ano, que rode pelas escolas, para que as escolas e os senhores diretores tenham oportunidade de ação, criatividade, e lá está, e dar oportunidade às suas equipas. E nós fazemos esta rotatividade com todas as vantagens que eu acho que até agora são importantes. Um aspecto que, por exemplo, este ano se fez e que se fez à semelhança do ano anterior, e porque no nosso concelho funcionou e funcionou muito bem, por exemplo, as provas de aferição de algumas escolinhas de uma zona que fica mais próximo da Francisco Barreto, provas finais, antes provas de aferição, aconteceram na escola 1, 2, 3 Francisco Barreto e aconteceram muito, muito bem, não houve problemas nenhuns. Mas, por exemplo, o Festival Estrelinhas que fizemos há pouco tempo, nós privilegiamos, de facto, cada escola faz em cada escola, porque também é importante, mas sempre que há uma escola que faz aquele evento, conta com a colaboração dos outros senhores diretores. É da escola, mas também é da Calheta, é do concelho. E depois todos estão por um objetivo comum. E não estamos à espera que o que organiza peça ajuda, essa parte também é importante, mas até se requer que aquele que se presta à colaboração, se chega, portanto, há uma reciprocidade, que acho que é muito saudável. Uma das coisas que eu também privilegio com os nossos senhores diretores, e peço a alguém que esteja para falar, é as reuniões que lá está, não são fixas, nunca se sabe quando é que será, quando for necessário. As reuniões Colega, que fazemos... Vamos ouvir um dos diretores. Já Sim. que falou, diga-me quem é que... Irmã. A irmã está em muitas, por exemplo. Então vamos Pode embora. dar o seu testemunho. Sim, senhora, vamos ouvir o testemunho Uma da das irmã, irmãs faz favor. da escola. É deste lado, o colega Ricardo. Diretora de... Francisco Salles, peço Francisco desculpa. Salles, Calheta. Sim, senhor. Irmã, faça favor. Até porque aproveitamos também para dar voz ao ensino particular e à experiência do ensino particular. Muito obrigado. Bom, boa tarde. É verdade o que a senhora delegada está a dizer. De vez em quando os diretores das escolas da Calheta reúnem-nos às vezes também na delegação escolar da Calheta, também noutras escolas, e tem essa preocupação do trabalho de interação e de colaboração, claro. Por exemplo, aquela missa, um exemplo, no início do ano letivo, que nós fazemos. Sim. Uma vez uma escola fica em carrego, outra vez outra, e vai assim percorrendo um bocadinho por todas as paróquias, no fundo. Sim. Vou aproveitar, já que está e que a irmã está a falar, para lhe pedir também um testemunho relativamente à articulação que faz dentro da escola com a comunidade, com os pais, com os docentes, uma vez que tem uma organização própria como estabelecimento particular. Dê-nos um testemunho, uma caracterização para nós percebermos. Nós, na nossa escola, fazemos a reunião no início do ano letivo e já convidamos todos os encarregados da educação a participar em algumas atividades. Como, por exemplo, nas festas de Natal, são as crianças a fazer o ato de Natal juntamente com os encarregados da educação. Também na festa de fim de ano, nas participações também... algumas missas que nós celebramos durante o ano letivo, para além desta, nas épocas mais festivas, como a apresentação de Maria, Páscoa, Natal, normalmente são os pais que fazem as leituras, que ajudam a cantar,
Nós ensaiámos lá na escola, com a colaboração do pessoal docente e não docente, e participam em várias atividades e dão as suas sugestões e eu agradeço. Vamos avançar, vamos agora deixar esta questão dos projetos, vamos entrar numa das outras dimensões que foram abordado hoje, que tem a ver com a questão intra-organizacional. Dentro da organização, as estruturas formais que existem, de que forma é que elas se articulam. E para isso, foi o convite que nós tínhamos feito inicialmente, eu pedi o testemunho da nossa colega Rosária, para nos dar aqui um testemunho de quem já vem acompanhando há muitos anos dentro de uma escola, a articulação que é feita entre uma estrutura que é um suporte fundamental da escola, ao nível administrativo e burocrático, em que medida é que essa estrutura se articula e que trabalho colaborativo é feito com as outras unidades. Estou a pensar no Conselho Executivo, estou a pensar no Conselho Administrativo, estou a pensar nas coordenações ao nível até das estruturas intermédias, estou a pensar também numa necessidade de articulação com a própria administração educativa, designadamente a Direção Regional de Administração Educativa, o Gabinete de Gestão Financeira, enfim, em que medida é que esse trabalho e a sua experiência lhe diz que vem sendo feito. Vamos ouvir agora uma outra realidade. Boa tarde, sou a Rosário Vieira, da Escola Calheta. Obrigada, Dr. Eduardo, pelo convite, bem que é uma presença tão largada e o restante pessoal. Portanto, dou-me a testemunho relativamente aos anos de trabalho, desde o ano 79, já faço parte do mobiliário daquela escola. Durante todo este tempo, desde o ano 81, portanto, dirigi os serviços administrativos. A minha primeira preocupação desde o início foi sempre o pouco conhecimento que eu tenho, partilhar com os colegas. Toda a informação que eu possuo, passo sempre para os colegas, de modo a que eles tomem conhecimento e também, quando eu não me lembrar das situações, eles que me venham dar o feedback que foi dado. Relativamente à forma ao Conselho Executivo ao Conselho Executivo e agora Conselho passou-me Conselho Executivo e Conselho Administrativo, sim. Administrativo, sempre teve o meu princípio foi sempre colaborar com eles desde o início, quando entram para direções, claro que não tenho conhecimento do que é os serviços administrativos e o pouco que eu sei, tento sempre comunicar a forma sobre a legislação aplicável, sobre o tempo. Como é que funciona, por exemplo, as alterações legislativas que chegam à escola? Uma das questões que as unidades escolares são quase diariamente inundadas é com alterações. Como é que vocês funcionam em termos de difusão da informação? Relativamente à legislação, portanto, quando chega, agora já não é nada em papel, vem tudo por um diário eletrónico, portanto vejo o que é a situação, o que é o tema, remeto a todos os elementos do Conselho Executivo e também a todos os trabalhadores dentro de todos os serviços. Há situações em que estão mais atentos porque diz respeito à área, outros que não diz respeito à área, mas eu comunico a todos, para que todos tomem conhecimento. Essa questão levanta-nos uma outra que certamente quem tem acompanhado mais recordará. Fala-se muito ao nível das escolas, na área administrativa, numa lógica da especialização ou do chamado trabalhador de clínica geral, que tem que saber todas as áreas. Como é que vocês funcionam na escola e qual é a sua opinião relativamente às especializações ou não? Na escola não funcionamos com especialização, mas diferente do conhecimento que tenho das outras escolas. Portanto, nós temos também por áreas, área de alunos, em primeiro lugar, o pessoal docente, não docente, expediente geral. Temos, geralmente, 2 pessoas especializadas naquela área, que são férias ou doença, e temos, as outras pessoas têm um conhecimento, mas muito genérico. Não estão... E como é que se dá essa articulação? O tal trabalho interno? Há uma... Agora não tanto, porque também não temos tanto tempo livre, mas reuníamos e discutíamos, por exemplo, um diploma que tivesse sido publicado. Por exemplo, em aldeias saiu aquele diploma sobre a alteração do ADSE. Portanto, aquilo como era
depois a pouco, comuniquei e dentro dos serviços informei o que é que se passava com a ODC, que havia uma alteração, qual era a porcentagem que tinha aumentado, de que data é que havia retroage, e passo essas informações. Nós temos aqui da sua escola, temos aqui pelo menos 2 elementos, do Conselho Executivo e do Conselho Administrativo, o professor Carlos e o professor Bernardo. Um dos dois gostava que nos desse um testemunho. Estou bem. Nos desse um testemunho de complementaridade relativamente a esta... Boa tarde a todos. Portanto, sou o professor Bernardo, de Escola da Calheta. Muitos parabéns pelo mais este encontro. Relativamente à questão que estávamos a falar, que é a articulação entre as estruturas de gestão e as estruturas intermédias e os serviços administrativos, nós temos uma relação muito próxima, especificamente, e mais especificamente relativamente ao Conselho Executivo e ao Conselho Administrativo, em relação ao pessoal administrativo. E da seguinte forma, nós já passamos por várias fases, depois há momentos em que se consegue fazer determinada ligação e há outros em que não, por sobrecarga de trabalho, especialmente naquilo que são os serviços administrativos. Nós tínhamos um processo que era vantajoso e que este ano não conseguimos manter, que era a questão da divulgação das questões legislativas que o doutor tinha colocado. Nós tínhamos um processo que era o seguinte, que era de 15 em 15 dias, nós reuníamos e discutíamos um diploma. Portanto, e por vezes era um dos trabalhadores a que tinha que apresentar o diploma. Isso foi uma fase que era muito proveitosa. E porquê é que pararam com essa? Paramos porque, entretanto, quando se entrou nesta fase... Mas essa era uma boa prática. Pois era uma boa prática, só que depois a sobrecarga de trabalho administrativo, especialmente no que diz respeito à contabilidade, tirou muito tempo e depois era quase impossível nós estarmos a reunir com esta frequência que nós pretendíamos e que era bastante interessante. Não só porque toda a gente ficava a conhecer as questões, porque nós temos, como a Dona Rosário disse, uma questão de especialização. Basicamente, não funcionamos em termos de globais. Cada dois tem uma área específica, mas toda a gente tinha uma visão panorâmica de tudo o que era a alteração legislativa e o que rege a orientação na escola em termos legislativos e em termos contabilísticos. Isto era uma boa prática, nós este ano não conseguimos manter esta boa prática, mas pretendemos A Escola de Santo António tem essa boa prática? Estou a ver ali o professor Vítor a abanar a cabeça. Já agora? Aproveitou o microfone aqui perto. Já andámos da mesma maneira. Em relação ao gestor de processos, que há uns anos atrás, tivemos essa experiência do mesmo funcionário abarcar várias áreas. Depois passámos pelas dificuldades, até que depois também houve aquela reconversão. De maneira que andamos, de qualquer das maneiras, depois chegamos a uma situação que dificilmente uma pessoa consegue abarcar as áreas todas. Fica com conhecimento mais genérico e passa agora às questões do futebol, mas pronto, lidando com as questões de equipas, posso-me valer deste exemplo. Tem que haver pelo menos 2 pessoas para o mesmo lugar. Isto é fundamental. A questão das férias ou outra qualquer. Não pode acontecer, não se sabe porque fulano de tal não está, ou porque foi ao médico, ou porque entra mais tarde, ou porque está de férias. Alguém tem que assegurar determinada área. Depois, há especificidades, além de haver alturas, a conta de gerência, por exemplo, que o Bernardo estava a falar, absorve muito o pessoal da contabilidade. E no que diz respeito à situação específica, à função específica da contabilidade, é como assim, quer dizer, qualquer um pode ir à baliza. Mas um guarda-redes é um guarda-redes, sobretudo se estiver sempre muito ocupado. Vamos ouvir aqui um treinador. Estou morgado. Como é que funciona isto em termos de organização, da administração educativa? Bom, a função de treinador, mas nós queremos que a nossa equipa... É mais do que treinador, é o selecionador. Selecionador ou treinador, mas nós queremos que a nossa equipa marque gols. Portanto, é um pouco diferente do que se passou esta semana. Portanto, queremos que efetivamente marque gols e traduza bons resultados. É bom termos esta percepção do ponto de vista prático que se passa nas organizações. Nós também temos um contacto
direto muito convosco e, aliás, eu próprio tenho também reuniões que temos com os chefes de departamentos das escolas básicas e secundárias todas da região, em que partilhamos experiências e uniformizamos procedimentos. São reuniões muito frutíferas e depois ainda tem um bom almoço de trabalho, o que faz também este aspecto também é importante. Nós reconhecemos que atualmente, e aquilo que o professor Bernardo falou e que a Rosário também falou, é uma nota muito importante também, que era com o trabalhar que nós tínhamos. Antes as escolas tinham tempos, ou seja, não havia tanto sobrecarga da área, neste particular, na área administrativa, e havia tempo para propiciar este debate e esta reflexão, havia tempo para conhecer, havia tempo para aprender. Hoje temos um novo paradigma que é tudo para ontem, eu também vos peço, quando vos peço, porque também me pedem a mim, é para ontem, e as escolas são inundadas de pedidos de solicitação de informação que, por vezes, dificultam o funcionamento diário na escola. Portanto, temos que evitar essa situação, evitar no sentido de enquadrar através de bases de dados que sejam facilitadoras e não subcarregar as escolas com esses pedidos de informação, porque depois deixam de fazer o que é central na própria organização escola. Portanto, isso impõe-se essa dinâmica, essa interação e essa proximidade. E eu acho que o professor Bernardo não deve perder de vista, e a Rosário já disse que vai retomar, e quando ela diz que vai retomar, é que vai retomar. Portanto, essa capacidade de arranjar espaços de reflexão a esse nível. Muito obrigado. Não sei se posso ainda. Pode? Sim, relativamente a esta questão, e indo um bocado, se calhar mais além, para vermos em que medida que se pode fazer um trabalho colaborativo entre toda a comunidade educativa, nós temos um espaço na escola que criamos há 2 anos que nós chamamos de tertúlias. Portanto, e o tema, mensalmente reunimos um grupo de professores, funcionários, está aberto a toda a gente. E onde discutimos os vários assuntos. Normalmente há uma pessoa convidada que se predispõe a disputar... Também tem almoço, como o do chefe? Não tem almoço. Mas são tratadas várias questões e podem ser as pessoas que coordenam a tertúlia em cada dia. Pode ser um funcionário da Ana Rosário, por exemplo, já coordenou uma, pode ser um professor, pode ser uma pessoa externa à escola, e nós tratamos de várias questões, desde questões de legislação, questões de disciplina, questões pedagógicas. Abrangemos todas as áreas, questões de boa prática, sim. Mas que não está. Esta está em vigor, está. Esta está em vigor, sim. Sim, senhor. Bem. O que fez foi portanto, sobre os vencimentos. Toda a gente recebe o recibo, mas analisar a vez o recibo é uma dificuldade. E nesta altura deve ter sido bem mais complicado. Era melhor fazer isso na altura dos aumentos.